Então, bem-vindo novamente, né? Hoje nós iniciaremos a discussão sobre políticas públicas e financiamento da educação, que eu estou chamando aqui da aula parte 1. E aí, logo de cara, eu quis fazer uma provocação a todos vocês, trazendo esta charge que mostra justamente o dinheiro público escorrendo pelos ralos. Quando a gente põe essa charge, não no sentido da gente consolidar um pensamento que é falacioso, muitas vezes, de que todo o dinheiro público ele escorre pelos ralos, como se não houvesse uma eficiência do serviço público. Não é isso que nós queremos dizer logo de cara. Mas nós queremos trazer essa charge para chamar a atenção de que somos nós, sociedade, que comanda essa torneira, através da nossa participação social, das nossas escolhas representativas e do que a gente faz no intervalo de 2 em 2 anos. Porque pela nossa legislação, a nossa República Federativa do Brasil, ela funciona de maneira participativa a cada 2 anos através das escolhas eleitorais, do sufrágio. Eleições municipais num determinado momento, estaduais e federais num outro momento, onde nós escolhemos a nossa representação, quer seja no âmbito do município, do estado ou da federação. Mas não basta nós apertarmos o botão, qualquer que seja ele, e confirmar, ou não ir, ou apertar um botão de anulação e confirmar. O importante, dentro do contexto da participação política do cidadão, e quando eu falo política, não estou me restringindo a uma atuação político-partidária, é política numa concepção muito mais abrangente da formação do cidadão e do animal político, pegando o conceito até da filosofia, é uma atividade de participação, execução, fiscalização do que nós fazemos enquanto sociedade. E o dinheiro público, que está saindo do meu bolso, do seu bolso, neste exato momento, a partir do fato de consumirmos algo, nós já pagamos imposto de circulação de mercadorias e serviços, a partir do momento que nós pagamos por propriedade, quer seja uma propriedade imóvel ou uma propriedade móvel, temos impostos agregados, e esses impostos devem retornar em função dos serviços públicos, que, diga-se de passagem, é o que nós devemos priorizar em termos de qualidade e execução. Então, quando isto vai pelo ralo, ele não vai pelo ralo exclusivamente pela ação de alguém que está fora de mim. Ele também vai pelo ralo porque eu sou responsável por essa torneira. Se o dinheiro é mal gerido, essa má gestão também passa pela minha omissão, ou pela minha acomodação, ou pela minha pactuação. Então, nós temos que compreender que o Estado brasileiro, composto hoje por 27 estados federativos, mais o Distrito Federal, ele é um ente nosso. E dado o momento que nós escolhemos representações, nós estamos delegando um poder, mas não é um poder absoluto, é um poder fiscalizável. Dito isto, o nosso recorte, obviamente, ele vai em função do financiamento da educação. Mas vamos fazer um recorte ainda mais recortado, a partir da Constituição de 88 para cá. O texto do professor Marcelino, que, diga-se passagem, é uma das pessoas que mais compreende hoje o aspecto do financiamento da educação e das consequências para a educação básica, o texto do professor Marcelino, ao qual a gente tem como referência aqui, ele traz um panorama histórico das constituições
desde a década de 30 do século passado, aonde, na verdade, a gente precisa compreender o seguinte: a Constituição, enquanto lei que regula essa sociedade, ora, ela vincula o orçamento a uma obrigatoriedade do financiamento da educação, por exemplo, em 34, ora ela retira, coincidentemente, nos períodos mais autoritários e ditatoriais. Na era Vargas, na ditadura do Estado Novo, houve uma retirada dessa vinculação. No regime militar de 64, ou golpe de 64, houve também uma desvinculação, e isto mostra determinados movimentos sociais de valorização ou desvalorização da educação, a depender do momento social vivido. A Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, ela traz uma estrutura, aqui representada pela sua charge, que é muito interessante para a gente pensar as políticas públicas em educação, porque ela vincula, e aí quando a gente fala vincula, obriga, um orçamento específico para o financiamento da educação básica. E esta vinculação, ela se dá a partir da aplicação de impostos, com um mínimo de 18% para a União e 25% de estados e municípios. Não é 18%, 25% de tudo que é arrecadado, apenas de impostos. Por exemplo, está fora aqui a arrecadação com o Fundo Previdenciário. Agora, os impostos do pagamento de um IPVA, do pagamento de um IPTU, do pagamento do ICMS, do ISS nos serviços dos municípios, estão vinculados a esse percentual obrigatório para o financiamento da educação básica. O que ocorre é que, no caso do primeiro momento que nós vamos discutir hoje, que foi o Fundef, ainda no governo Fernando Henrique, esta vinculação ela estava destinada exclusivamente ao ensino fundamental. E aí, além desta vinculação, nós temos também a adição do salário educação, que é um percentual descontado, como o próprio nome já sugere, no salário, ou seja, nas folhas de pagamento. Este salário educação não tem uma relação com o Fundef. Ele tem uma relação direta, por exemplo, com os benefícios vinculados às creches, que é ainda um gargalo na nossa sociedade. E eu posso, a partir do Fundef, esclarecer esses momentos históricos que ocorreram para a gente chegar até o novo Fundeb, num outro momento da discussão, como uma consequência de toda uma construção histórica que foi sendo elaborada a partir desses decretos, dessas leis, dessa discussão sociopolítica. Nesse aspecto, falar do Fundef é falar de um fundo nacional de desenvolvimento do ensino fundamental que ficou vigente até 2006. E ele tinha como prerrogativa principal estabelecer esta vinculação, ou seja, é obrigatório se retirar do orçamento dos impostos esses percentuais fixos para uma aplicação, vírgula, o Fundef é estritamente no ensino fundamental. Então, nada mais, nada menos é do que pegar um dinheiro que já existe nos cofres públicos e colocar o que a gente fala de um carimbo, é um dinheiro carimbado. De todos os impostos arrecadados pela União, 18% estão carimbados para serem gastos obrigatoriamente com educação e 25% no âmbito municipal e estadual. Esse dinheiro, portanto, não pode ser colocado em outra finalidade, porque há uma vinculação de gasto obrigatório. Nesse aspecto, o Fundef, ele, infelizmente, não aportou novos recursos, que é uma crítica que se faz ao Fundef. O que significa não aportar novos recursos? Não trouxe nenhuma receita adicional, só pegou o que já era próprio, constitucionalmente falando,
dos 18, 25 e 25, e colocou um carimbo e abriu uma conta no Banco do Brasil para gerir isto. Então, todo esse erário que é arrecadado com os impostos vai para essa conta, se cria uma conta conjunta, vamos assim dizer, dos entes federativos, e depois se distribui para estes em proporções relativas à matrícula. Então, não houve um aporte de novos recursos, houve apenas um gerenciamento. E o fundo, que era o Fundef, como é o Fundeb, na verdade são 27 fundos mais o Distrito Federal. Não é um fundo federativo, como algumas pessoas pensam. O Fundef e o Fundeb não são orçamentos do governo federal exclusivamente. Nesta ocasião, sequer existia a vinculação de uma obrigatoriedade do governo federal, que nós vamos ver que ela advém com o Fundeb, mas com o Fundeb não existia. E, por fim, a fragilidade, nesse primeiro momento, a fragilidade do Fundef como ele era específico ao ensino fundamental, ele deixava de fora a educação infantil, a educação de jovens e adultos e outras modalidades de educação. Por que se fez isso? Pode ser a pergunta de vocês, porque esse foi o pacto encontrado entre o parlamento e a sociedade neste dado momento histórico. Obviamente, por interferência de alguns agentes externos, dentre os quais vale citar o próprio Banco Mundial, que tinha uma perspectiva, a partir do consenso de Washington, que nós já discutimos, de um enxugamento, vamos assim dizer, das políticas públicas relacionadas à educação e uma falsa compreensão, à ocasião, de que se gastava muito com a educação superior, quando, na verdade, a prioridade, segundo eles, deveria ser o ensino fundamental. E aí, por isso, o Fundef vinculou essas receitas a essa modalidade. O que é uma falácia, se a gente pensar que o número de matrículas no ensino superior demanda hoje proporcionalmente falando, uma demanda orçamentária viável para aquilo que é entregue em termos de ensino, pesquisa e extensão. Nesse ponto surgiu aquela ideia: se gasta muito, se gasta mal, se gasta pouco, que nós vamos chegar à medida dos próximos encontros. Antes dessa discussão sobre se nós gastamos pouco, gastamos muito ou gastamos mal, nós precisamos primeiro compreender com o que gastamos, quais são os benefícios e as fragilidades desses fundos criados. E aí o Fundef, o primeiro benefício que a gente pode estabelecer é que, apesar dele também não aportar novos recursos, dele regular só o dinheiro dos impostos que já era constitucionalmente vinculado, ele garantiu um patamar de investimentos, dado o momento que ele, fazendo uma metáfora, pegou um grande pacote, colocou esse dinheiro junto, carimbou e disse: não pode ser gasto fora do contexto da educação, vírgula, do ensino fundamental. Ora, nesse aspecto, então, se obrigou a integral aplicação desses recursos. E com essa obrigatoriedade da integral participação dos estados e municípios nesse compromisso, se possibilitou, por exemplo, uma primeira tentativa de trazer a educação como uma prioridade, apesar de não ser bem esta a intenção. E aí, nesse sentido, garantiu que determinados municípios que não tinham uma remuneração compatível, que pudessem criar uma demanda, ou seja, o piso. Porque nós sabemos que, historicamente falando, a profissão docente, o magistério, ele ainda é visto, inclusive, de maneira equivocada, como um ofício, como uma missão, quando, na verdade, é uma profissão e que precisa ser profissionalizada. E ser profissionalizada demanda pensar como este ofício terá uma carreira. E a carreira, obviamente, passa pela constituição de uma remuneração compatível com o que se faz, digna com o que se faz, e que, diga-se de passagem, ainda está longe disto. Nesse aspecto, o Fundef possibilitou-se pensar nesta demanda, apesar de não ter garantido ainda a criação do piso, nem muito menos do pagamento dele,
uma vez que alguns secretários de educação, alguns gestores, diziam que, apesar de existir, ainda era pouco, ou que não era uma política de Estado, portanto, comprometia o gestor pensar na criação de uma carreira, se daqui a alguns anos esse fundo poderia simplesmente deixar de existir. Nesse sentido, se apontam também outras fragilidades, que é deixar de fora a educação infantil, que nos dias de hoje ainda é um gargalo, a gente pensar a universalização, ainda temos crianças fora da escola, as creches não são contempladas dentro desses fundos, diga-se de passagem, e é um gargalo porque ainda é visto por alguns gestores como uma assistência social e não como um processo de educação, e o ensino médio, que também estava fora do Fundef. Além disso, ele não criava, e por isso não veio um aporte extra, não criava a participação obrigatória do ente federal. Ou seja, não dizia o ente federal tem que cumprir com tantos por cento no orçamento. E aí criava um desequilíbrio grande entre municípios mais ricos e mais pobres. Porque a gente sabe que, como o fundo advém desses impostos auferidos pelo município, há municípios que são mais desenvolvidos do que outros. E aí, nesse sentido, terão mais impostos provenientes do IPTU, do ITBI, que é o Imposto de Transação Imobiliária, em relação a outros, sobretudo de zona rural. E aí cria um desequilíbrio também entre a sede e os distritos. De repente, eu tenho uma sede que tem um número de matrículas maiores do que o distrito vai ter um repasse inferior à sede por conta dessa vinculação com o número de alunos matriculados. E, nesse sentido, também tinha como uma fragilidade, se a gente for observar a luz mais crítica, uma vinculação com os interesses externos do Banco Mundial, sobretudo, que nós já discutimos aqui, tem uma íntima relação com o modelo de enxugamento e privatização da educação pública. Logo, a vinculação desse Fundef a esses olhares externos causa um viés em torno do que é a lógica da educação pública. Ao invés de termos como lógica o produtivismo exclusivo, nós deveríamos ter como lógica o acesso à universalização e à formação do cidadão. E o Fundef não traz essas questões na sua concepção. Ora, avançando um pouco mais, nós estaríamos agora fora desse contexto, pós-2006, com a criação ou advento do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização da Educação, dos profissionais de educação. A valorização desses profissionais de educação agora é porque, complementar o que não existia no Fundef, se cria agora uma necessidade de criação de uma carreira, ainda é muito precipitado se falar, mas de uma necessidade de valorização da atividade profissional do docente, valorização do magistério, equalização do orçamento em torno de um pagamento mais justo. Como eu já falei, o Fundeb não pode ser visto como um fundo só, na verdade são fundos de todos os estados, naquela proporção já constitucionalmente estabelecida, 18, 25, 25, e funciona, na verdade, como um grande cofre. Na verdade, é uma grande conta no Banco do Brasil, aonde vai-se os repasses de 25, 25, 18, se cria ali uma conta conjunta dos estados para que dali seja redistribuído. Só que o Fundeb, diferente do Fundef, ele cria agora uma obrigatoriedade do ente federal de 10%. Então, por exemplo, se essa grande conta dos fundos tiver R$100, o Estado, federação, tem que aportar 10. Se tiver 100 milhões, 10 milhões. Se tiver 100 bilhões, 10 bilhões. E assim sucessivamente. Só para a gente compreender um pouco,
à luz do ano passado, esses 10% estão algo em torno de 15, 16 bi para o financiamento da educação básica, não mais fundamental. Então, esta substituição do Fundef para o Fundeb, que vem também como um anseio da sociedade, que viu que o Fundef tinha valor e que poderia ser aplicado de maneira mais ampla, ele é extremamente relevante a partir do momento que se cria essa obrigatoriedade. Porque agora, além da vinculação, eu tenho agora estabelecido uma ampla participação, ampla boa vontade minha, mas uma participação da federação. E por que você diz, Alessandro, que ampla é uma boa vontade sua? Porque se a gente observar, é a federação, o governo federal, quem mais arrecada, se comparado com os municípios e os estados. Cerca de 50% dos impostos, eles vão para o cofre federal. E aqui só obriga a aplicação de 10%. Poderia ser de 50%. Mas aí existe aquele entrave, aquela briga, a dicotomia entre a dívida pública da União, o pagamento de juros dessa dívida, que vai, obviamente, beneficiar os investidores, os mega investidores, sobretudo, que compram fundos da dívida do Estado, e aí, obviamente, não vão querer que esses impostos sejam aportados todo para a educação. Imagine só vocês, tornar o povo mais educado, quão perigoso vai ser isso a longo prazo. Agora, obviamente, é um avanço vincular 10% como um orçamento obrigatório de aporte do governo federal. E hoje, reiterando, cerca de 15 a 16 bilhões é o que sai para compor o Fundeb, o antigo Fundeb, uma vez que hoje já estamos falando, ou já estamos sob a vigência do novo Fundeb, que vai ser, obviamente, objeto das nossas próximas discussões. Aí, para você entender de onde vem essa receita, vem do Fundo de Participação do Estado, Fundo de Participação dos Municípios, do IPTU, que muitas vezes a gente vê o cidadão que cobra um serviço público de qualidade querer não pagar, ou querer sonegar, o próprio IPVA, que muitas vezes esse dito cidadão que cobra e que vai com afinco para a rua para cobrar, também não tem o mesmo afinco de pensar que se ele não paga, falta dinheiro. Então, na verdade, o pagamento dos impostos, que eu até entendo as críticas, se o serviço é ou não prestado a contento, ele é um pacto colaborativo de pessoas, de gerações de uma sociedade. Além disso, nós temos como grande fonte o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Só para a gente fazer um parêntese, se a gente observa isto, nós temos hoje, no período de pandemia, uma grande fragilização futura, porque a arrecadação vai sofrer um grande corte, visto que as pessoas obrigatoriamente precisam estar em casa, quando possível, para evitar contaminação. Estando em casa, o próprio ICMS cai. Estando em casa, alguns podem ter comprometido a sua renda de IPTU ou para pagar o IPTU e o próprio IPVA. Isso vai fazer com que se sobrecarregue o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, o que pode acarretar a necessidade de uma mudança de rota logo a médio e curto prazo. Dito isto, nós temos também que entender como uma marca do Fundeb, um avanço em relação ao Fundef, quando ele insere a educação infantil, o ensino médio, a educação de jovens e adultos e outras modalidades, como, por exemplo, a educação no campo, e reconhece agora a obrigatoriedade do ensino entre 4 e 17 anos. Porém, mantém a fragilidade da ausência das creches, que no momento atual de reconstrução dessa sociedade em termos econômicos, seria fundamental, sobretudo para as famílias cuja a mãe é o centro da provisão. Porque se essa mãe não tem onde deixar o seu filho e não está garantido pelo próprio Fundo de Desenvolvimento da Educação, o que é uma contradição, como essa mãe pode sair de casa para trabalhar? Entretanto, não é uma questão que vem sendo discutida com tanta seriedade como deveria nos últimos anos da nossa política educacional brasileira. Quando eu falo dos últimos anos, de 30 anos para cá. Nesse aspecto, eu preciso pontuar também que os objetivos desse Fundeb foram, na verdade,
conquistas dessa vinculação agora constitucional com o aporte desse dinheiro do governo federal. Além disso, uma redistribuição mais isonômica, mais equitativa desses recursos, pois, apesar de ser vinculada à matrícula, existem índices de ponderação. Se a matrícula é maior no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio e na EJA, existem uns coeficientes que alteram a quantidade de recursos aportados. E aí, obviamente, o objetivo maior seria equalizar essas oportunidades entre municípios mais pobres e municípios menos pobres, uma vez que esses índices de matrícula associados ao próprio índice de desenvolvimento humano daquele município são prerrogativas levadas em consideração para a chegada desses recursos. Além disso, assegurar, agora sim, com um critério mais legal, a valorização dos profissionais da educação com a criação de um piso para o magistério, que, diga-se de passagem, é obrigação dos municípios, e não um mimo, como alguns colocam. Então, se você é professor da educação básica hoje e não recebe o piso, você está sob uma perspectiva que contraria a legislação. E aí, o Fundef, só trazendo parêntese anterior, ele trazia muito os abonos, o 14º salário, o 15º salário, normalmente vinculado a uma determinada qualidade da educação. Se os alunos tinham uma nota A ou B, o professor recebia um 14º, recebia um 15º. Ora, se isso acontece ainda no seu município, ou acontecia quando você trabalhava anteriormente, fique sabendo que isso é uma falácia do gestor, porque esse 14º e esse 15º deveria, na verdade, estar sendo pago integralmente nos 12 salários que você recebeu durante um ano, diluído nos 12, obviamente. Então, se paga um 14º, paga um 15º, é um sinal claro de que esse dinheiro está sendo mal gerido, porque não é para sobrar recurso. Se está sobrando é porque está sendo mal gerido e mal fiscalizado. E aí o prefeito, muitas vezes, ou um vereador, muitas vezes, numa ação politiqueira, diz que vai conceder um 14º, um 15º, um abono de Natal. Na verdade, esses benefícios não são nada mais do que as obrigações previstas no fundo de um dinheiro que é devido a isto obrigatoriamente e que se está sendo pago em termos de abonos é porque foi mal distribuído nos salários durante o ano. É preciso ter esse cuidado e esse critério ao ver o que se faz dentro da administração pública, sobretudo dos pequenos municípios, que atuam de maneira politiqueira com o dinheiro da educação. Nesse sentido, o Fundeb, apesar desses avanços, também trouxe algumas fragilidades que precisam ser pontuadas. Como avanço, é a consideração de que 60% no mínimo deve ser utilizado para pagamento dos professores. E aí, com esta cláusula, se cria agora um artifício para que o gestor não pense mais naquele argumento, não posso fazer uma carreira porque não tenho dinheiro para isto. E, na verdade, se tem. É bem verdade que alguns municípios, sobretudo os menores, estão com o seu cofre demasiadamente comprometido e o Fundeb hoje é quase que para se pagar 100% os pagamentos dos professores, porque nessa ocasião do Fundeb ainda não se desvinculava professores da ativa e professores inativos. Então, esse fundo também era usado para cobrir os aposentados. Isso, no novo Fundeb, nós vamos ver, foi resolvido, mas são cenas dos próximos capítulos. Além disso, um avanço do Fundeb foi o conceito de MDE, que é a manutenção e o desenvolvimento do ensino. E com isso se restringiu a possibilidade de determinados desvios justificados. O que é que eu quero dizer com isso? MDE são insumos obrigatoriamente necessários ao desenvolvimento do ensino. Então, o gestor, um prefeito, por exemplo, de qualquer que seja o município, não pode pegar esse dinheiro do Fundeb para comprar merenda escolar, porque a merenda escolar está vinculada ao auxílio educação. Então, são fontes diferentes.
Dinheiro do Fundeb não pode ser utilizado para pagar merenda escolar. Inclusive, Brasil afora, há uma série de denúncias nos respectivos ministérios públicos estaduais, e inclusive no federal, de prefeitos que fazem esses desvios, que são os casos dos merendões da vida. Se isso é feito no seu município, isso é uma fraude, uma vez que o Fundeb cria o conceito de MDE, e a partir desse conceito, o que é possível utilizar com esse dinheiro do fundo? Pagamento de professores numa escala de no mínimo 60% e material didático, insumos de melhoria da qualidade da educação no âmbito da escola. Isso pode ser utilizado com dinheiro do Fundeb. Festa, campanha e merenda escolar é desvio, e alguns injustificáveis. Então, o Fundeb, ele cria essa possibilidade de controle. Aí, quando a gente fala em controle, eu preciso dizer da criação dos CACs, que é o controle de acompanhamento e controle social. Nada mais é do que uma equipe que tem a participação, inclusive, da sociedade para fiscalizar o controle e a aplicação desse fundo. Então, você que está me assistindo agora, o sindicato dos professores, a sociedade civil, professores da escola, gestores, pessoas comuns da sociedade, podem e devem fazer parte dos CACs. Você, enquanto agente social, é um agente de construção política a partir do momento que você faz esse controle. E aí os CACs se reúnem com a agenda própria de cada município, aonde é feita uma prestação de contas. Dizer, chegou tanto do Fundeb, foi aplicado tanto para o pagamento de professores, tanto para material didático, tanto para isso, tanto para aquilo. E no final, essa conta precisa bater. O que chegou tem que ser gasto. Não pode se ter sobra e, obviamente, muito menos desvios. Qual é o problema dos CACs? É que, normalmente, as pessoas nem sabem que ele existe. E, quando existem, as reuniões, muitas vezes, são colocadas no momento onde o cidadão comum tem impossibilidade de participar, no horário do trabalho, no horário que ele está em sala de aula. E as entidades de classe, aí aqui fica uma crítica, deveriam participar de maneira mais ativa nos CACs. Os sindicatos, sindicato dos professores, fazer, sim, uma estratégia de participação política com P maiúsculo. Participar para fiscalizar e controlar. Porque isso é exercício de cidadania, para além daqueles 2 anos que eu falei de comparecimento às urnas. Não adianta nada comparecer, apertar o verde e confirmar, independente do número que você clicou, se depois você esquece de fazer parte desse controle social. Aí eu pergunto, quanto de você sabia que poderia fazer parte de uma comissão para fiscalizar o fundo nacional, ou melhor, o fundo municipal que está sendo aplicado no seu município nesse exato momento? Outra vantagem ou avanço do Fundeb foi a correção de uma distorção, à medida que ele cria a participação obrigatória do Estado, que é de 10%, e um fundo, que é chamado de cesta do Fundeb, que é 5% do seu valor, que também é destinado para os municípios mais pobres. Então, de alguma forma, equaliza os municípios mais pobres dentro de uma mesma região. Agora, obviamente, também tem fragilidades. E uma das fragilidades, essa foi corrigida no novo Fundeb, eu vou me adiantar só nisso, é a desvinculação dos inativos. O novo Fundeb desvincula, o antigo não. Ou seja, os 60% paga tanto professores da ativa como da aposentados. E isso compromete muito os municípios menores, sobretudo os que têm uma receita reduzida em termos de ICMS e de IPTU e de ITBI, porque praticamente gasta 100% do que recebe para pagar a folha. E aí não sobra para esse MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. E aí, mesmo com a existência do Fundeb, se cria um ciclo vicioso de receitas para pagar folha salarial. Ora, outra fragilidade é que esse Fundeb foi pensado dentro de um plano de vigência. Inclusive, se encerrou ano passado com uma discussão que se arrastou dentro do Congresso
porque o Ministério da Educação queria algo, o Ministério do Planejamento queria outro, e o MEC, pasmem, não queria nada, porque sequer compareceu às discussões. Naquela época que o ministro da Educação era muito mais uma alegoria do que, de fato, um gestor. Aquele que vocês lembram, que abria guarda-chuva, que ia para o Twitter, que amordaçava o rosto e que pedia prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse mesmo não compareceu para discutir a questão do novo Fundeb. Então, a gente observa que fazer política, independente de concepções ideológicas, é uma obrigação de cidadania, porque é o seu filho, o meu filho e o filho daqueles que ainda virão que vão se beneficiar, obviamente, da aplicação justa, controlada e equalizada desses recursos. Dito isto, vale ressaltar que uma das fragilidades ainda presentes é a ausência das creches neste fundo de participação e manutenção da qualidade da educação básica, uma vez que, para muitos, creches ainda é visto fora do espectro da educação, como se fosse um local de assistência social. E numa sociedade que precisa crescer nesse pós-pandemia, pensar dessa forma é um retrocesso. E aí percebam, governos, inclusive, ditos populares, que passaram pela gestão federal, também deixaram de fora as creches. E aí é um discurso extremamente contraditório, quando, por um lado, você cria políticas de emancipação, equalização e integração das mulheres, e com a outra mão você retira quando deixa de fora, por exemplo, as creches. São essas contradições que o cidadão precisa estar atento para, obviamente, exercer aquilo que nós chamamos de cidadania, para não ficar também naquele discurso raso, superficial e maniqueísta de que existe o bem e existe o mal. Ora, o que existe é a preservação e manutenção de direitos adquiridos e conquistados ao longo de um tempo que não podem ser negociados independente de quem esteja à frente do governo. Essa deveria ser a preocupação do cidadão que está, como eu e você, pagando impostos e muitas vezes não vendo de cara esta execução. Se nós não vemos, é porque nós participamos pouco e não podemos colocar culpa fora do contexto da minha escolha e da minha atuação. Nós somos corresponsáveis pelo que é executado no governo federal, estadual e municipal, independente dos interesses partidários ou ideológicos. Isso é uma outra questão que foge, inclusive, o nosso objeto. E aí, como foge ao nosso objeto, mas tangencia, cabe a você que está do outro lado se preocupar. Como você faz as suas escolhas, como você fiscaliza as suas escolhas, o que você entende por escolha e por prioridade. E aí, nesse aspecto, a gente precisa compreender, e eu deixei por último porque vai ser um assunto muito caro para a nossa discussão, a questão do custo aluno-qualidade. O CAC, que foi um conceito criado dentro do FINEDUCA, com a grande participação do professor Marcelino, diga-se de passagem, ele estabelece que esse orçamento, que essa distribuição, ela tem que estar vinculada não a matrículas especificamente falando, mas um custo de qualidade, ou seja, quanto é necessário para o financiamento de uma educação funcionar, quanto cada aluno precisa receber per capita. Só para vocês terem uma ideia, hoje é algo em torno de R$400 por mês. Aí eu pergunto, qual é a escola privada, mesmo da classe trabalhadora mais vulnerável, que funciona com uma mensalidade de R$400? Nós temos colégios hoje na Grande São Paulo que, pasmem, a mensalidade beira os R$12.000. Se existe hoje uma média onde as escolas privadas brasileiras da classe média e da classe alta têm como norte uma mensalidade entre R$1.500
e 3 mil reais, numa média de 2 mil reais, por exemplo, não pode a gente se contentar que per capita o dinheiro que vá para cobrir a educação básica seja da ordem de 300, 415 reais por aluno, porque isso, obviamente, é insuficiente. Então, a criação do conceito de CAC, que nós vamos nos deter nas próximas aulas, é justamente um conceito que vai balizar agora a distribuição a partir do que é necessário. Quais são os insumos que devem ter na escola? Laboratório, biblioteca, rede de internet, para se fazer uma educação dentro desses modelos, dentro desses moldes. Até porque é óbvio, mas precisa ser falado, é muito mais fácil educar a criança que está hoje numa residência estruturada, com internet, com escrivaninha, com livro, com professor particular, com aula de inglês no contraturno, do que uma criança que depende exclusivamente da escola pública. E aí há uma inversão, porque essa criança anteriormente falada, que já tem por si só um capital cultural no conceito de Bourdieu, muito mais estruturado, ela tem um investimento maior, quando deveria ser o contrário. Eu preciso investir mais em quem é mais vulnerável, porque é mais difícil educar este sujeito. E aí é o inverso dentro da nossa sociedade. Apesar dos avanços que houve do Fundef para cá, ainda existe, infelizmente, essa realidade. E aí o custo aluno-qualidade é uma das categorias que estão inseridas no novo Fundeb, e a gente vai conversar um pouco mais sobre elas no futuro. Para a gente finalizar, que contradições são essas? A primeira é essa, a não existência de um custo aluno-qualidade e, portanto, a manutenção de uma distorção entre o ensino público e o privado, que é contraditório quando se pensa, por exemplo, que existe uma base nacional comum curricular mais parâmetros. Como se existe um parâmetro currículo e não existe um parâmetro financiamento comparado com o que está acontecendo na educação privada? Outra coisa, vincular esse repasse à matrícula não evita distorções. Deveria haver uma vinculação à vulnerabilidade desse aluno. Além disso, a frágil fiscalização, pois nós não compomos de maneira mais inteligente os CACs. E, além disso, a própria Secretaria de Educação é um órgão de autocontrole, ou seja, é como se eu fosse me autofiscalizar e dar satisfação do que eu achei que estou fazendo correto ou não. Isso é uma contradição. E, por fim, a política de financiamento não compõe uma política de Estado, porque ela tem um tempo determinado para acontecer e para acabar, no antigo Fundeb. Ora, isso também foi revisto, mas, além disso, precisamos entender que, e aqui talvez seja a maior contradição, há uma inserção da educação e do seu financiamento dentro das políticas de controle fiscal e austeridade. Em outras palavras, não se tira a educação quando se pensa em corte. Pelo contrário, quando se precisa cortar e enxugar as despesas do governo, a educação e, infelizmente, a saúde são os dois carros-chefes que são logo pensados. O que só corrobora para a gente pensar que a educação na cabeça dessas pessoas é gasto, não é investimento. Porque se fosse investimento, não se cortava. Como é gasto, pode ser suprimido. E aí um exemplo claro disso foi a PEC 241, que tramitou em 2016 e que deu a origem à Emenda Constitucional 95, chamada de PEC dos gastos, ou PEC do teto, que hoje não é mais uma PEC, é uma emenda, a emenda 095, que impõe, durante os próximos 20 anos, a contar da época que foi formulada, ou seja, até 2036, um congelamento nas despesas com educação, saúde e segurança. Eles dizem que não é congelamento, porque há uma correção pífia da inflação. Mas só para vocês entenderem,
Aqui está o gráfico do cenário que pode acontecer em relação à MDE, a manutenção de desenvolvimento da qualidade, aonde a partir de 2017, que é a vigência da emenda, até 2025, fazendo uma projeção só desse período, nós teríamos hoje já uma perda da ordem de mais de 10 bilhões. Só para se ter uma ideia, hoje já se estima que se perdeu 20 bi em investimento em educação, a contar também com a pandemia. Nesse sentido, quando a gente observa que a educação não está fora dessas prerrogativas de controle fiscal, que na verdade poderiam ser supridos com, por exemplo, uma taxação de heranças, fortunas e dividendos, mas isso ninguém quer pautar, pode trazer consequências a médio e longo prazo devastadoras para a educação pública, que já não é prioridade e passa a ser agora tida como uma sobrecarga para a União. Nesse sentido, a gente encaminha para as nossas considerações dos próximos capítulos. Veremos aqui, nos próximos encontros, a discussão do que é esse CAC e qual a interferência disso nos exames de qualidade e o debate sobre o novo Fundeb. Se gostou, para não deixar de ser um blogger education, deixa aí o seu joinha, né? Já vou.